Olá, professor Judemir, estimados colegas, e a você que chegou a esse vídeo também. Eu sou Alan Medeiros, eu sou aluno de mestrado do PPGT da UNB, o Programa de Pós-Graduação em Transportes, e vou apresentar aqui o artigo para a disciplina de Financiamento em Transportes. O artigo escolhido é: o contexto político e econômico influencia o sucesso de um projeto de transporte? Uma análise de parcerias público-privadas de transporte. O artigo científico foi escrito pelas pesquisadoras Patrícia Galileia e Francesca Meda, publicado na revista Research in Transportation Economics, no ano de 2010. O objetivo do artigo é examinar como o setor público, o setor privado e os credores multilaterais contribuem para o sucesso das PPPs em investimentos em transporte, considerando diferentes contextos políticos e econômicos. Para atingir o objetivo do estudo, são elaboradas ao todo 13 hipóteses, divididas em 3 blocos: sobre a experiência do país, sobre os investidores e sobre os credores multilaterais. Hipótese número 1, letra A. A experiência bem-sucedida do país em projetos de PPP em transporte está positivamente relacionada ao sucesso da próxima PPP naquele país. A experiência anterior na execução de projetos de infraestrutura relacionados ao transporte pode ser um bom indicador dos resultados futuros de PPPs. Vamos então à hipótese número 1, letra B. A experiência mal sucedida no país em projetos anteriores de PPP do transporte está negativamente associada ao resultado da próxima PPP naquele país. Projetos mal sucedidos podem desencorajar futuros investimentos privados, atrair menos investidores. Vamos então à hipótese número 1, letra C. Condições macroeconômicas satisfatórias do país estão positivamente relacionadas com as chances de projetos de PPPs bem-sucedidos naquele país. Segundo a hipótese, então, um bom desempenho macroeconômico pode promover melhores resultados. Vamos então à hipótese número 1, letra D. Quanto mais um país é percebido como corrupto, menor é a possibilidade de uma PPP ter um resultado positivo. Isso porque a maior parte da literatura econômica concorda que a corrupção tenderia a reduzir o crescimento econômico. Hipótese número 1, letra E. O efeito da percepção de corrupção no sucesso de uma PPP varia entre projetos em diferentes regiões. A hipótese testa se a percepção de corrupção pode ser mais relevante em algumas regiões do que em outras. Hipótese número 1, letra F. Quanto mais um país for percebido tendo baixa responsabilização democrática, maior será a probabilidade de PPP ter um resultado positivo. Baixa responsabilização democrática significa que o governo desse país é menos responsivo ao seu povo, mais economicamente agressivo. Hipótese número 1, letra G. O efeito da percepção da responsabilização democrática varia dentro de diferentes tipos de projetos, afetando assim o resultado final de um projeto de PPP. Projetos como aeroportos, portos marítimos e ferrovias são mais intensivos em capital do que estradas com pedágio. Portanto, eles têm um nível maior de risco. Hipótese número 1, letra H. A região onde o projeto está localizado afeta o resultado de um projeto de uma PPP. Países pertencentes a certas regiões geralmente compartilham características culturais, socioeconômicas e políticas. Elas podem ter um estado de direito semelhante ou podem reagir da mesma forma a certas situações ou problemas. Hipótese 1, letra I. A região onde o projeto está localizado e o tipo de projeto afetam o resultado de uma PPP. As maneiras como as diferentes sociedades podem acolher certos projetos podem variar. Hipótese 2, letra A. Se houver mais de um investidor privado em um projeto de uma PPP, é mais provável que a PPP tenha um resultado negativo. Isso porque, à medida que o número de investidores privados aumenta, pode ser mais difícil para eles chegarem a um acordo e trabalharem de forma eficiente. Hipótese 2b. Se houver mais de um investidor privado em um projeto, é mais provável que a PPP tenha um resultado positivo em um país de renda baixa ou média baixa. Em países com rendas baixa e média baixa, mais de um investidor privado em um projeto de PPP pode indicar que o consórcio tem maior expertise e proficiência em projetos de PPP. Hipótese 2c. É mais provável que resultados positivos da PPP ocorram quando a porcentagem da propriedade privada da empresa do projeto for maior. A propriedade é um fator importante na literatura de PPP, porque ela fornecerá certos incentivos ao setor privado responsável pelo projeto.
Hipótese número 3. A existência de credores multilaterais em um projeto de uma PPP aumentará o resultado positivo dessa PPP. Credores multilaterais são agências de empréstimo, como o Banco Mundial, o Banco Europeu e Banco Asiático de Desenvolvimento. Às vezes estão envolvidos em projetos PPP executando o papel de doadores de empréstimos. Para testar todas essas hipóteses, as pesquisadoras usaram um banco de dados com 856 projetos de PPP na área do transporte, encerrados entre 1984 e 2005. Esses projetos são de um total de 72 países de baixa e média renda, de 6 regiões: Leste Asiático e Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da África, Sul da Ásia e África Subsaariana. Quase metade dos projetos são da América Latina e Caribe, principalmente do Brasil, México, Argentina e Chile. Quanto ao procedimento de modelagem, foi utilizada a regressão logística com uma variável binária assumindo o valor zero se o projeto de PPP foi cancelado ou teve dificuldades, e o valor 1 se o projeto foi concluído. 94% deles foram concluídos. Também foram criadas duas variáveis para medir a experiência de um país com PPP de transporte, sendo experiência para o número de PPPs bem-sucedidas e nenhuma experiência, contando o número de tentativas de PPPs fracassadas. Foram criadas ainda variáveis para medir o número de investidores e o de credores multilaterais, o índice de corrupção do país, com uma escala de 6 pontos, considerando casos como nepotismo e reservas de emprego, por exemplo. Escala de 6 pontos também mediu a responsabilização democrática do país. Também houve variáveis para classificar as regiões e as rendas dos países. Como resultado, as pesquisadoras encontraram forte suporte para quase todas as hipóteses. Vejamos. Com relação à hipótese número 1, letra A, foi observado no estudo uma associação positiva entre a experiência passada de um país com um projeto de PPP em transporte e o sucesso com PPPs posteriores. A experiência passada não é apenas um processo de aprendizagem, mas também destaca a reputação de um governo em honrar com seus compromissos. A hipótese B também foi comprovada no estudo, denotando uma distinção entre uma experiência boa e uma experiência má e sancionando experiências passadas fracassadas em PPPs de transporte. E também foi encontrada uma relação positiva entre o desempenho macroeconômico de um país e o resultado positivo de um projeto de PPP. A hipótese número 1, letra C. Com relação à corrupção, existe uma relação negativa entre os países percebidos como mais corruptos e os projetos de PPP bem-sucedidos. Isso destaca as dificuldades que um projeto de PPP pode encontrar em um país mais corrupto, onde menos investidores estão dispostos a empreender em um projeto de PPP, restringindo assim o resultado de uma PPP. A influência da corrupção parece prevalecer mais se um projeto for realizado na América Latina, no Caribe ou na África. Essas regiões parecem ser mais sensíveis à percepção de corrupção, embora a média da percepção de corrupção não seja mais alta na América Latina, confirmando o que foi colocado na hipótese número 1, letra E. Um país com uma pontuação baixa de responsabilização democrática pode potencialmente ter mais autoridade para aprovar um projeto de PPP do que um governo mais democrático. A hipótese número 1, letra G, não se sustentou, porque a percepção de responsabilização democrática parece ser relevante em todos os projetos de transporte, com exceção aqueles com estradas com pedágio. Quanto à hipótese 1H, os países asiáticos, africanos e europeus correm o mesmo risco em termos de sucesso de PPP de transporte. Já os países latino-americanos e caribenhos mostraram menor risco de fracasso. Embora os projetos de países europeus tenham sido mais bem-sucedidos do que na América Latina, a quantidade deles é menor e, assim, consequentemente, a experiência com PPP também é menor. À medida que o número de investidores aumenta, a chance de uma PPP ser bem-sucedida diminui. Com um número maior de investidores privados, pode haver maior dificuldade de comunicação e maior a chance de disputa entre esses investidores. Por outro lado, países com renda baixa ou média baixa têm menor expertise com grandes projetos de infraestrutura. Então, uma maior expertise do investidor pode ser mais relevante que um problema de comunicação. As hipóteses 2C e 3, que aparecem aqui ao meu lado, não são estatisticamente válidas de acordo com os modelos apresentados no estudo.
A experiência passada de um país em acordos de PPP em transporte é importante não apenas para atrair novos investimentos, mas também para aumentar a confiança no sucesso nos atuais projetos de PPPs. Isso também significa que países com uma experiência passada ruim ou nenhuma experiência passada acharão mais problemáticos concluir projetos em uma PPP bem-sucedidos. A percepção do nível de corrupção e a responsabilização democrática de um país parecem ser relevantes em um resultado final de um projeto de PPP. A importância da região onde o projeto está localizado se mostrou relevante, tornando os projetos latino-americanos mais atrativos ao sucesso e, portanto, para os futuros credores. Então é isso. Muito obrigado a você que esteve comigo até o fim deste vídeo. Meu agradecimento especial ao professor Gildemir, que possibilitou esse estudo a partir da disciplina de financiamentos em transportes. Até uma próxima.